bater um papo aqui no nosso quadro Saúde Agora, oferecimento Unimed Piracicaba. Mais uma vez recebendo com muito prazer aqui a Patrícia Gomes, terapeuta ocupacional. Muito obrigado pela sua presença, viu? Prazer é meu. Obrigado. Bem-vinda. Vamos conversar, e o assunto de hoje muito importante, cuidados com o paciente e familiares diante da doença de Alzheimer. Você pode participar conosco pelo telefone 2534-1234, pelo WhatsApp 99141-1048. E para a gente começar esse bate-papo, Patrícia, o que é a doença de Alzheimer? Neto, a doença de Alzheimer é uma doença degenerativa, né? Acomete as pessoas acima de 60 anos e é mais caracterizada com perda de memória. Como uma doença degenerativa, ela tem um prognóstico ruim, então ela tem uma tendência a piorar, mas precisa de um acompanhamento médico para se fechar o diagnóstico com doença de Alzheimer. Ela pode muito bem ser confundida com outras demências muito comuns na velhice, né? Então é preciso que um médico especialista na área faça uma pesquisa correta para chegar e fechar o diagnóstico de doença de Alzheimer. Mas basicamente é uma doença neurodegenerativa que vai acometer algumas áreas do cérebro. As primeiras a serem acometidas são as áreas da memória, e a tendência a ir acometendo outras áreas do cérebro. Perfeito, pois não, Mar. Patrícia, também queria perguntar para você, né, que você pudesse nos explicar aí quais são os principais fatores de risco, né, do Alzheimer e como se dá o mal de Alzheimer? Os fatores de risco são aqueles fatores de risco para a maioria das doenças que vão acometer os idosos. Então, assim, se você tem... existem componentes genéticos em que a pessoa está predisposta a desenvolver aquela doença mesmo, e existem componentes ambientais, que são a vida que a pessoa leva durante todo o decorrer do tempo que ela passa, né, e os hábitos que ela tem. Então, por exemplo, se você durante toda a sua vida você cuidou bem da sua saúde, você se alimentou bem, a alimentação é uma coisa muito importante. Influencia, existem estudos muito importantes que mostram que a alimentação, uma alimentação boa, uma alimentação saudável, vai preservar um pouco mais esses neurônios que tendem a morrer, né? E também vai fazer com que todas as outras doenças associadas do envelhecimento também sejam melhor prevenidas, na verdade. Outra questão de fator de risco são as questões de você não praticar atividade física, né? Você fazer uso de álcool ou de tabaco. Isso tudo vai, a longo prazo, te cobrar um preço de coisas que você poderia ter feito para prevenir, e aí você entra numa população que está mais suscetível a desenvolver esse tipo de doença. Não que porque eu fumei ou porque eu bebi. Não, é um conjunto de fatores associados aos seus componentes genéticos que vão determinar a aparição ou não da doença de Alzheimer. Perfeito. Estamos ao vivo aqui conversando sobre a doença de Alzheimer. Você pode participar conosco pelo nosso WhatsApp, que está na tela, 991411048, fazendo a sua pergunta, né? A perda de memória, né? Eu queria que você desse fizesse uma relação, Patrícia, para a gente entender um pouquinho. A gente vai pegando algumas idades, né, do caminho da vida, é isso, né? A idade faz parte, né? Você vai adquirindo idade, conhecimento, e às vezes acontece de você não se lembrar de certas coisas. Ai, meu Deus, como é que eu fui esquecer o nome dessa pessoa? Como é que eu fui esquecer tal coisa, né? Eu queria que você fizesse uma relação. Pode ser um início, pode ser um sintoma, né? E eu queria saber se a perda de memória ela tem essa relação também com a doença. Quando a gente realmente tem que investigar. Você desse mais ou menos aí um norte para nós aqui. Isso é muito importante. Um dos critérios para você começar a acender a luz vermelha de que será possível meu pai ou minha mãe estar desenvolvendo o mal de Alzheimer, é a memória mesmo. Mas são lapsos de memórias muito frequentes, da memória do dia a dia,
né? Não são memórias de longo prazo que a gente fala, que é aquela memória de, eu lembro do dia do meu casamento, eu lembro do dia que você nasceu na infância. São memórias de tipo, eu vim aqui na cozinha, mas o que eu ia fazer aqui? Então, assim, a memória de trabalho, né? Então, a pessoa não consegue fazer as atividades do dia a dia porque esquece o que estava indo fazer. Então, ou esquece uma panela no fogo, ou esquece de ir ao médico no dia que estava marcado. Sim. Então, esses lapsos de memória não têm a ver com os lapsos de memória de quando a gente está fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Aí é fato, o nosso cérebro só consegue fazer uma tarefa por vez. Não importa se a gente seja super funcional cognitivamente. Se a gente tiver que fazer várias coisas ao mesmo tempo, uma vai ficar para trás. Né? Então, a tendência a gente esquecer vai ser maior. Então, se a gente tem muita coisa na nossa cabeça, a gente tende a esquecer. Conforme a gente vai envelhecendo, a gente não faz tantas coisas ao mesmo tempo mais. Então, assim, quando a gente esquece alguma coisa, ou quando eles esquecem alguma coisa que eles estavam acostumados a fazer com muita frequência, precisa observar com mais cautela. Mas com cautela, não é para desesperar. Meu Deus, não. Como eu estava te falando agora há pouco, é preciso fazer uma investigação minuciosa de um médico especialista na área que vai fazer alguns exames, tanto laboratoriais quanto exames de imagens, e somente depois desses exames, e do exame clínico dele, é lógico, é que ele vai determinar, não, você tem mal de Alzheimer e a gente vai passar a tratar o mal de Alzheimer. Não tem cura? Ainda não tem cura. Mas o tratamento evoluiu bastante, Mas o tratamento evoluiu bastante, tanto em fármacos, né, que existem fármacos de última geração agora, estão sendo testados outros, ainda bem, né? Então, assim, tem pesquisas no mundo inteiro em cima disso. Por isso a gente está falando hoje, porque amanhã é o Dia Mundial do Alzheimer. E alusão no mundo inteiro, né? Então, assim, existe tratamento e existem outras terapias também, que é o que a gente faz muito lá na medicina preventiva. Como você falou, Maria, é muito importante para o idoso manter as atividades físicas, porque o bom funcionamento, outro fator de risco, era não praticar atividades físicas, né? Então, o bom funcionamento do seu corpo, do seu corpo físico, vai determinar o bom funcionamento do seu cérebro também. Sempre, né? Físico, mental e espiritual. Exatamente. Bastante, né? E espiritual, a gente acaba pontuando também as pessoas que já vem de um histórico de depressão, também é um fator de risco para desenvolver o mal de Alzheimer por conta do uso das medicações, tudo. Então, assim, não é nada determinante, são fatores que vão corroborar lá na frente, juntos, ter uma tendência maior a desenvolver, né? Então, tem, assim, a gente faz lá na medicina preventiva a estimulação cognitiva. Sim. Tá? Mas é uma doença degenerativa que vai acabar lá daquele jeito que a gente depois a gente pode falar um pouco. Vai acabando a função. Mas a gente pode, enquanto está no início, fazer exercícios, fazer atividades que vão estimular a cognição ou o que ainda está preservado neurologicamente nessa pessoa. Então, a plasticidade cerebral que a gente fala, né? O nosso cérebro ele tem regiões que eles funcionam, mas aí tem outras regiões que, caso alguma delas falhe, eles vão entrar agindo e atuando naquela função, né? Então, por exemplo, quando a gente trabalha lá com os nossos idosos, propondo a eles que reacendam a sua memória linguística, vamos dizer assim, tem uma área do cérebro só que lembra as palavras. As palavras. Então, por exemplo, aí eu proponho para eles assim, lembra aí palavras que terminam com lá. Aí é até bem legal, porque eles falam assim, por que ela está me perguntando isso? Aí ele vai entrar, o cérebro dele vai entrar num processo de resolução de problemas, e ele vai acessar a área da memória linguística dele. Então, ele não vai lembrar palavras que terminam com lá, que ele nunca falou. Sim. Mas ele vai lembrar de sala, mala, e assim ele vai fazendo esse processo, e verbalizando,
ele vai se sentindo melhor emocionalmente, sim, também, sim. tipo assim, eu não tô tão ruim assim. Claro, Muitos claro. me falam, não, eu não tô tão ruim assim, né? Tô Porque eles lembrando chegam aqui. com muito medo, Isso, tipo assim, é. meu filho me mandou, tá todo mundo preocupado comigo, porque aí a família sofre muito com, Sim. com esse diagnóstico, porque ela vai fazer parte, não é a pessoa que tem Alzheimer, é a família inteira que faz tem, parte, porque claro. aí vai mudar uma conformação Sim. familiar ali. Então, aí tem mecanismos, sim, além dos fármacos, de todos os exames que podem ser feitos para diagnosticar. Existe também isso, a estimulação cognitiva, existe as atividades físicas voltadas para essa população, tá? Que não é qualquer atividade física. Precisa ser uma atividade física que seja prazerosa e que seja direcionada. Porque eles precisam de direcionamento de acordo com o grau, o estágio que eles estão da doença, né? Bom, nós estamos ao vivo aqui com a Patrícia, falando sobre um assunto muito importante, que é Alzheimer. Você participe conosco, por favor, 991411048, faça sua pergunta, tire sua dúvida. Pois não, Maria? E já tem participação aqui, o Fernando, Patrícia, ele quer saber o seguinte, olha, primeiro ele está dizendo que o pai teve um AVC, né? E ele, a partir daí, não se lembra muito bem das coisas, ele quer saber se isso é problemático num futuro, né? Ele comenta aqui, ele queria perguntar, né, que ele tem 73 anos, o pai do Fernando, e sempre esquece, né, algumas coisas, e ele repete a mesma pergunta várias vezes, e também ele diz que esquece o nome das pessoas, dos familiares ali, né? Você tem uma orientação para o Fernando, Patrícia, nesse caso? Então, possivelmente, essa perda da memória ou essas perguntas repetitivas são decorrentes do AVC que ele teve, tá? Então, mas exige uma investigação mais apurada, porque uma coisa é ele ter tido AVC, outra coisa ele pode estar desenvolvendo outro tipo de demência. Não que o AVC desencadeie o Alzheimer. Não. É como eu te falei, existem vários tipos de demência que acometem a população idosa, né? E uma delas pode estar vinculada ao AVC. Certo. Tá? Então, assim, os sintomas são muito parecidos, daí a dificuldade de entendimento. Porém, aí a gente precisa de uma investigação mais aprimorada, mas como lidar com isso é muito parecido. Então, assim, esquecer o rosto, os nomes das pessoas, vai acontecer. E vai ser muito difícil essa capacidade ser restabelecida. Então, assim, ele não vai lembrar mais como ele lembrava antes desse evento ou antes. Okay. Então, assim, não pode deixar a pessoa que não se lembra angustiada. Então, deixa a pessoa, eu não estou lembrando do seu rosto, como é que você chama mesmo? Não pode mais ter vergonha de perguntar. Porque daí ele vai, não estou lembrando, mas aí você vai dando dicas para ele acessando memórias que ele possa vir a puxar lá. E aí, tratar isso de uma maneira o mais suave ou mais tranquila possível. Porque cada vez que entra em embate com ele, tipo, mas como você não lembra de mim? Eu sou seu filho. Então, aí gera toda uma situação em que dá um desgaste, tanto físico, emocional e mental, para essa pessoa muito grande, que acaba que desincentiva ela a buscar as memórias próprias dela. Eu não lembro mais nada mesmo, deixa eu ficar quieto, não vou tentar nem lembrar. Esse não tentar nem lembrar é muito prejudicial. Então, assim, a gente fala que... Isso é depois do diagnóstico? Depois que a pessoa recebe o diagnóstico? Ou é aquele momento que ela está esquecendo, ela não sabe que ela está... Porque uma coisa, como você falou, é a família entender que a situação ela muda um pouquinho, né? A gente tem que estar presente, entender isso também, mas para a pessoa que recebe o diagnóstico, como é que lida com isso? Como é que você percebe que a pessoa está lidando com isso? Porque às vezes aí você falou, eu já ouvi isso de um ente querido. Eu já estou velho já, então não... Tanto faz para mim. É um desistir, né? É assim, algumas pessoas, tipo, cai a ficha quando recebem o diagnóstico. Outras pessoas já percebem antes mesmo. Tá. No perceber dele do dia a dia, na perda de funcionalidade mesmo, assim, de não conseguir mais realizar transações bancárias ou de
fazer compras no supermercado e voltar sempre esquecendo alguma coisa. Então, assim, tem gente que percebe antes de ter o tratamento, o diagnóstico, né? isso. Mas isso é invariável. O que acontece toda a nossa memória, ela é regida pelo sistema límbico, que é o sistema das nossas emoções. Uhum. Então, assim, a gente sempre fala, a gente guarda mais aquilo que foi mais significativo para a gente. Então, assim como a gente consegue adquirir memórias por meio das emoções, a gente consegue resgatar memórias por meio das emoções. Então, assim, todos esses eventos correlacionados à perda de memória, que estão ao redor dele, da família se movimentar, de todo mundo ficar preocupado, isso também determina como ele vai encarar essa posição que ele tem no mundo agora, né? Eu vou encarar de maneira proativa e vou tentar me lembrar, e quando eu tentar não conseguir me lembrar, eu vou lidar com isso, ou eu vou ficar aceitar e não fazer nada e ficar mais deprimido, que muitos acabam... Acontece, né? Se isolam, né? Se isolam, sentam na frente da televisão, não faz mais nada, não se sentem mais autônomos para decidir a própria vida. Uhum. Então, isso aí é muito mais prejudicial do que o próprio decorrer da doença. A gente fala que a doença tem um caminhar, né, que ela vai... só que a pessoa caminha antes dela... ela corta caminho, não é legal. Então, é tudo uma questão de postura, tanto da pessoa, que tem que entender o que está acontecendo com ela, isso é muito importante. Tudo tem que ser falado e explicado para a pessoa, nem que seja para ser explicado diversas vezes. Uhum. Isso vai acontecer, e a família vai entender que isso faz parte do processo, e você vai falar várias vezes, sou sua filha, sou sua filha, sou sua filha, e isso vai fazer parte da sua vida. Uhum. E aí, isso vai fazer com que isso se torne uma realidade daquela família, sabe? Não fique mais fora, tipo assim, ai, meu Deus, é tudo diferente agora. Não, foi um processo que foi acontecendo e a gente foi trabalhando em cima disso e vamos indo um dia depois do outro. Tem isso também. Uhum. Que é um dia de um jeito, outro dia de outro jeito, outro dia de outro jeito. Então, às vezes, a gente fala, nossa, hoje acordou desse jeito, não está conseguindo nem se levantar da cama. Pode acontecer. Uhum. No outro dia já acordar melhor, já consegue fazer mais coisas. Então, é uma doença que tem essas variantes, né, de etapas, né, tá no início, tá no estágio mais avançado, e tem os dias também que vão variando de acordo com como vai funcionando o cérebro, né? Estamos falando com a Patrícia, é muito importante. A Patrícia, quando vem, ela explica muito bem, você de casa sabe disso, até pelas participações, né? Sim. A gente tem mais pautas aqui para ser discutido sobre a questão do Alzheimer. Já vou deixar aberto aqui para a gente aproveitar que amanhã é o Dia Nacional ou Mundial do Alzheimer? É Mundial do Alzheimer, né? 18 de setembro. 18 de setembro. Por isso a Unimed, claro, tem toda uma atividade específica para isso. A gente sabe que a medicina preventiva, assim também, a medicina voltada para a terceira idade, é com muito amor, com muito carinho que profissionais da Unimed desenvolve todo um agregar de profissionais justamente para tratar, para estar junto, né, com os seus associados, com os seus familiares. Então é muito importante a gente trazer aqui e informar isso, porque toda a equipe do qual a Patrícia faz parte é uma equipe muito amorosa, feita por enfermeiros, profissionais da área da medicina, e com muito amor trata com muito carinho a todos nós. Então, muito importante, a gente tem que desenvolver um pouquinho mais sobre esse tema, que é muito, muito, muito importante. Chegou mais uma pergunta, a gente vai responder mais essa pergunta, e já vou deixar aberto aqui, viu, Patrícia? Talvez para você voltar nesse repeteco agora, sexta-feira que vem, para você estar aqui conosco mais uma vez, para poder conversar. Porque o assunto é pertinente, né? É importantíssimo, né? Com certeza. Tem muita dúvida. Exato. Vamos mais uma pergunta, pois não, Maria? O Periquito, ele tem 63 anos, Patrícia, e está perguntando, doutora, ir trabalhar de carro e esquecer o carro no estacionamento e voltar de ônibus? Ai, que eu já fiz isso, hein? Eu já fiz isso. Olha o que ele falou. Eu voltei a pé, não voltei de ônibus. Ele diz aqui, isso me acontecia com certa frequência. Hoje, esqueço panela no fogo e tenho obsessão em levantar para confirmar várias vezes se as portas estão fechadas. É difícil gravar os nomes das pessoas. Esqueço com facilidade e já passei bastante vergonha e constrangimento. Também, muita dificuldade em reconhecer os amigos que não via
há muitos anos, há muito tempo. Ele diz que não reconhece mais as fisionomias. Então, o periquito que está com 63 anos está querendo saber desse quadro dele aqui, Patrícia. Então, vamos por partes. Essa questão de reconhecer fisionomias é uma outra área que também está vinculada à memória, em que a gente associa a fisionomia ao nome. Então, a gente tem que associar um estímulo visual a um estímulo linguístico. Uhum. Então, tem duas áreas ali competindo e tendo que atuar ao mesmo tempo. Então, assim, tipo, eu olho para a Maria, eu sei que eu conheço ela. Isso acontece. Eu sei que eu conheço, mas como é que ela chama mesmo? Como é que ela chama? Eu sei que ela chama Maria, porque a minha sobrinha chama Maria. Então, agregando a associação. É por meio das associações que a gente consegue acessar melhor essas memórias de rostos. Né? Então, se você quiser guardar mesmo o nome daquela pessoa e a feição dela, tenta fazer uma associação. Tipo, o Neto, eu tenho um primo que chama Neto. Daí, tenta pegar alguma coisa emotiva sua ou emocional sua. Porque, mas, assim, muita coisa vai se perder porque a gente vê muita imagem e rostos hoje em dia, né? Sim, então, assim, vai perder mesmo, né? Então, se não está muito no nosso campo de visão, no nosso campo de atuação, a gente não vai conseguir guardar. Ou se faz muito tempo que a gente não vê, a fisionomia também mudou. Sim, claro. E a máscara prejudicou ainda mais isso, entendeu? Ainda. Então, tipo assim, teve gente que se conheceu na pandemia e não sabe como é o resto do rosto. Tem isso também, né? Mas essa questão de conhecer várias pessoas tem essa dificuldade de você associar os nomes por ter um estímulo visual e um estímulo linguístico. Já o carro, vocês homens não deveriam acontecer tanto isso, porque vocês têm uma questão de noção espacial um pouquinho melhor que a gente, né? Sim. Tudo bem que a gente é muito mais criativa, as mulheres, né? Mas não é uma regra, tá? Mas nós temos essa questão de organização espacial. Então, a gente costuma, quando a gente não está pensando várias coisas ao mesmo tempo, a gente costuma falar, bom, eu parei nessa entrada do shopping. Né? Então, meu carro deve estar nesse bolsão. Então, só que aí a gente chega para ir no shopping para comprar presente não sei quem, 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 pagar a conta. Aí você estacionou o carro, só que você não olhou ao seu redor. Você não fixou nenhum ponto de referência. Sim. Então, quando você não fixa nenhum ponto de referência, a tendência é você se perder depois para tentar achar esse mesmo ponto é maior. Claro. Né? Então, daí, ou você vai apertando o seu alarme do carro até achar o seu. Ou você vai de ônibus ou a pé. Mas, assim, sempre quando for principalmente lugares novos, que você nunca estacionou. Estaciona o carro. Referências. Marca um ponto de referência e pode ir, né? Depois você volta. Mas normalmente quando a gente vai para algum lugar muito novo, que a gente nunca foi, um caminho que a gente nunca fez, né? Sim. Outra dica importante para quem tem essa dificuldade é nunca fazer o mesmo caminho. Tá? Porque quando a gente vai fazendo sempre o mesmo caminho, sempre parando no mesmo semáforo, a gente até sabe o tempo do semáforo. O nosso cérebro tende a entrar no módulo automático. Tá? Então, aí ele para meio que... Porque daí ele vai fazendo outras tarefas. Então, mude o caminho, demore mais um pouquinho, porque daí isso também vai melhorar a sua atenção no trânsito também. Você vai ter que... Não, aqui vem carro daquele lado, aqui vem carro desse lado. Tem que reduzir mais. Então, uma dica boa que eu dou sempre para eles. Não façam o mesmo caminho. É bom para tudo. E também você vai ver outras pessoas, outros lugares. Paisagens, né? Bom. Patrícia, chegou no tempo aqui, mas ainda tem a questão dos familiares também, a qualidade de vida com pessoas do Alzheimer, que pode ser melhorado. Eu acho que você volta, então, para a gente poder falar sobre isso. Tá bom? E eu vou passar um jogo teatral, um jogo de teatro para você, que é muito legal, que é por assimilação também. A gente, numa roda, 3 ou 4, cada um vai falando um objeto ou uma palavra, e eu tenho que me referir à sua palavra. Aí o próximo se refere à minha palavra. A gente faz 2, 3 voltas, depois a gente volta. E as pessoas não vai dar, né? Isso não vai dar. E como dá? Porque vai. Se ela falou chocolate, né? Se você falou chocolate, eu falei doce.
Né? E quando volta, eu falei doce? Ah, então ela falou chocolate. É muito legal. Depois eu passo certinho para você. Então, as associações. Desenvolver também. Isso. Associações. Obrigada. Patrícia, mais uma vez, obrigado. Obrigada viu, pela sua presença. Obrigada a você. Valeu. Tá aí o quadro, então. Saúde agora, oferecimento Unimed Piracicaba.